Bom, vamos começar agora com o imposto de renda, aquela aprovação unânime na Câmara, 493 votos, e no Senado, o que dá para esperar? Pois é, a unanimidade é muito rara no Congresso, principalmente nesses tempos de uma radicalização, uma polarização muito intensa entre oposição e governo, direita, esquerda, lulistas e bolsonaristas. Mas aconteceu, né? Essa semana foi uma guinada e tanto, uma aprovação por unanimidade. Por quê? Porque o Congresso precisa ficar de bem com a sociedade brasileira, até porque, né, além do Congresso como instituição, cada um dos deputados e senadores vai se encontrar com os eleitores daqui a um ano. Então, foi uma vitória expressiva, com 493 votos a favor e nenhum contra. E qual é a expectativa no Senado? De que seja assim também, que seja rapidinho, que seja com uma expressiva votação, se não for por unanimidade, mas com um grande número de votos, e pronto, está fechada a questão, sem mexer no projeto para que ele não tenha que retornar à Câmara. Então, isso é uma baita de uma vitória para o presidente Lula, que ganhou uma bandeira e tanto para as eleições do ano que vem, e isso, vamos dizer, coroa todo esse processo de recuperação do Lula. O Lula que começou esse ano no fundo do poço, né? Já se comentava até que ele não teria condições de ser candidato, que, enfim, quem seria o candidato da esquerda, etc. E ele foi se recuperando graças a Eduardo Bolsonaro, graças a Donald Trump, graças aos erros dos adversários. E, enfim, e ganhar o imposto de renda como bandeira é um golaço, como disse o Fernando Haddad. Só que o Fernando Haddad disse que foi um golaço pro país, mas foi um golaço também para a campanha do Lula. Outro assunto, Eliane, para a gente tratar aqui, você mesmo destacou, um projeto popular como esse, né, 493 votos, unanimidade que não é comum, mas o Congresso está tentando recuperar a imagem, a credibilidade. Tem mais pautas populares para avançar por lá? Pois é, porque depois da blindagem, aquela votação que teve na Câmara, 333 votos, imagina, uma expressiva votação para blindar eles próprios, né? É uma votação em causa própria, né? E o projeto da anistia, aquela história da anistia, de anistiar o Bolsonaro, os golpistas, os que queriam levar o país de volta a uma ditadura. O que aconteceu? As pessoas foram para a rua, teve manifestação em todas as capitais do Brasil, com Chico Buarque no Rio de Janeiro, com Gilberto Gil, com Caetano, Paulinho da Viola, enfim. E aí o Congresso, nós temos que nos recuperar, temos que voltar aos trilhos do bom senso. Então vocês viram, a Câmara aprovou a blindagem, né? A Câmara, olha só, tentou fazer aquele aumento do número de deputados, mais dinheiro, mais custo, sem se saber exatamente para quê, né? Aí teve a tentativa de acúmulo de salário com aposentadoria. O sujeito está na Câmara ganhando aposentadoria como deputado e ganhando salário como deputado. Depois tem a história da anistia. Finge que não aconteceu a tentativa de golpe, deixa tudo como está. E, por fim, esse fundão partidário, é um fundão mesmo, de quase 5 bilhões. Então, tudo isso eram pautas que irritavam a sociedade, irritavam a opinião pública e, portanto, o eleitorado. E agora? Agora você me pergunta, como é que fica a pauta? Bem, o Senado já derrubou assim rapidinho, cirurgicamente, a blindagem. Agora vem aí o IR, a Câmara aprovou por unanimidade, o Senado vai aprovar também.
Não sei se por unanimidade, mas tem essa chance. Aí tem também, ontem, a Câmara rapidinho, no estalar de dedos, aprovou aumento de penas para quem falsifica bebidas e põe em risco a vida das pessoas, que é uma pauta popular. Agora vem aí o pacote da segurança pública, que já tem 8 urgências aprovadas para atacar o problema número 1 da sociedade, segundo as pesquisas. E vem aí também a reforma administrativa, para acabar com privilégios, férias de 60 dias, com juiz ladrão que é aposentado e continua no bem bom ganhando a aposentadoria como se não tivesse acontecido nada, enfim, com a promoção por mérito. Então, reforma administrativa, que é sim uma pauta de interesse público, de interesse da sociedade. Então, vocês viram que o Congresso, no início do ano, era não fez nada em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, primeiro semestre foi perdido e agora corre atrás do prejuízo para recuperar a imagem. Falando em imagem, tem outro tema que está em andamento lá, né, Eliane? Agora a chamada PL, né, o chamado PL da dosimetria, mas os bolsonaristas querem anistia. Até o presidente do partido do PL, o Valdemar Costa Neto, aqui entrevistado por nós mês passado, falou que ia parar o Congresso, né? E aí, subiu no telhado essa anistia? Pois é, o Valdemar Costa Neto dizia, vai parar o Congresso, aí teve aquela coisa do motim, tiraram a cadeira do presidente da Câmara, o presidente do Senado, foi aquela balbúrdia toda, mas o bolsonarismo está em declínio na sociedade, declínio também no Congresso Nacional. Pelos erros de Eduardo Bolsonaro, pelos erros do Bolsonaro, pelo julgamento e condenação do Jair Bolsonaro, enfim. A oposição foi dando todas as bandeiras para o Lula, né? Pobres contra ricos, no caso do IR, defesa da soberania nacional, né? Os bolsonaristas botarem aquela bandeira dos Estados Unidos na Avenida Paulista. Quem é o brasileiro patriota que pode aceitar uma coisa dessas? A bandeira de um outro país servindo para manifestação de brasileiros na rua contra os interesses do Brasil. Então, todas essas coisas, né, foram mudando o ambiente no Congresso e isso reflete na anistia. Hoje tem aí a foto no nosso Estadão, a foto de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos com uma camisa ridícula dizendo: minha mãe pariu um homem. E eu não sei o que ele quer dizer com isso, minha mãe pariu um homem, quer dizer, eu sou um homem, eu sou melhor que uma mulher, eu não entendi, mas enfim, tem gente que entende e que gosta, né? E ele diz que se não tiver anistia, não tem eleição no ano que vem. O que ele quer dizer? Que vai pegar em armas? O que ele quer dizer com isso? Que o golpe continua? Vai ter eleição no ano que vem, sim. Porque nem Forças Armadas, nem Congresso, nem sociedade, nem Estados Unidos têm poder nem interesse em impedir as eleições no Brasil. Portanto, ele está falando sozinho. Como fica o projeto da anistia? O projeto da anistia já mingou para projeto da dosimetria. E nem isso está se falando mais. Era para ser votado semana que vem, nem se falou em projeto. Era para ser votado essa semana, nem se falou no projeto. E agora eu quero ver como é que vai ficar isso. Porque se as pautas populares estão indo muito bem, estão ganhando tração e favorecendo o Lula, as pautas do bolsonarismo impopulares, como a anistia, que leva gente para a rua contra, estão indo mal, né? Perderam tração. Seguimos com o jornal Eldorado, análise política direto de Brasília, com Eliane Cantanhede, também de olho na CPMI do INSS.
algumas revelações sendo feitas. Também agora a gente vendo aqui reportagens do Estadão, Eliane, mostrando que o COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, mostra que alguns alvos dessa investigação movimentaram bilhões. É o caso da CONTAG, 2 bilhões nessa Confederação de Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares, 2 bilhões em um ano movimentou essa entidade. Pois é, a CPMI do INSS não está tendo visibilidade, né? Não está aparecendo na mídia, nem nas televisões, nem nas rádios, nem nos jornais, e lá está uma brigalhada, o relator briga com o presidente briga com o relator, aí dão ordem de prisão para depoente, mas o fato é o seguinte, que independentemente do trabalho da comissão, o COAF, que é o órgão que monitora as movimentações financeiras atípicas de pessoas, de órgãos, de empresas, está sendo muito ativa nesse processo. E, por exemplo, além da CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, que, como você disse, Heisen, movimentou 2 bilhões de reais num só ano, você tem também um agente da Polícia Federal, o Felipe Roters Coutinho, né, que simplesmente movimentou 2,8 milhões de reais num ano, ou seja, quase 3 milhões de reais um agente da Polícia Federal. Também tem o envolvimento dos estados, e isso tudo me lembra muito uma figura que você deve lembrar, Heisen, a Georgina de Freitas. Lembro. Que lá nos anos 1990 era a grande fraudadora do INPS, ainda nem era INSS, era INPS, que foi presa, condenada, e você viu que de lá para cá, com toda a tecnologia, todas as formas de você fazer cruzamentos e tal, e fiscalização, as coisas só pioram, porque os valores são estonteantes. 2 bilhões para cá numa entidade, 3 milhões no ano para um único cidadão, para uma pessoa física, e tudo isso às custas de aposentados e pensionistas. Então, além dessa guerrinha, né, os bolsonaristas, a oposição dizendo que toda a culpa é do governo Lula, os da base do governo, os da situação dizendo que isso acontecia nos outros governos, inclusive do Bolsonaro, que ninguém tomou providência lá no governo Bolsonaro. Mas não é isso que interessa. O que interessa é que atravessa década, atravessa ano, atravessa década, atravessa governos de esquerda, de direita, de centro, do que for, e tem gente roubando de aposentado e pensionista. Por quê? Primeiro, porque é fácil. Se fosse difícil, não era assim tão farto, né? Segundo, porque você tem muita gente, se você rouba um pouquinho de cada um, vira uma grande fortuna. E terceiro, porque há impunidade. A última grande presa foi nos anos 1990. De lá para cá, a farra continuou e a gente não tem notícias de outras georginas presas. Então, eu estou trazendo aqui para a Rádio Eldorado, de vez em quando, essa questão, porque é preciso focar nisso. Não interessa se é de direita ou esquerda e se a culpa é do governo esse ou aquele. É preciso estancar essa sangria em cima dos nossos aposentados e pensionistas. Muito bem, de olho nisso aí, temos que dar realmente, como você disse, visibilidade, né, para essa investigação toda. Agora está tendo uma visibilidade danada, um estudo aí, agora está aberta uma consulta pública por parte do governo federal, o presidente Lula autorizou, que é até um pedido do ministro Renan Filho dos Transportes, para acabar com a obrigatoriedade de aulas em autoescolas, Eliane, e isso vai render polêmica.
Não, já está rendendo uma polêmica danada e está no top trends aí do Twitter, por exemplo, do X. Por quê? Porque interessa a todo mundo. Eu vi a entrevista do ministro Renan Filho dos Transportes ontem na Globo News e ele alega muito a questão da justiça social, porque pobre não tem condições de pagar uma autoescola, de pegar um ônibus e ir para o outro lado da cidade para fazer aquelas autoescola que é mais baratinha, enfim... Então, autoescola virou coisa de rico ou de classe média alta. Ele estava citando os números, milhões de pessoas não têm carteira. Se não tem carteira, não tem multa, né? Então, tá o mundo sem controle e uma questão é isso, é o preço, é o valor. E ele também falou na questão de gênero, que eu achei muito curioso, porque as mais prejudicadas são as mulheres, que são as que menos têm carteira, porque se você tem uma família de 4 irmãos, né, e só tem dinheiro para pagar uma autoescola, nunca é a filha que vai ganhar essa vaga, é sempre o filho, né? Então, tem toda essa questão social, essa questão financeira, mas como eu não sou especialista nessa área, não sou especialista em trânsito, eu também fico pensando do outro lado na questão da segurança. Como as pessoas vão se habilitar para dirigir e não, enfim, ser um risco para elas próprias, para suas famílias e para os outros, né, que não tem nada a ver com isso. Então, é preciso cuidar, sim, da questão da justiça social, dar direito a todo mundo que, por exemplo, precisa de uma carteira de motorista para virar um motorista de táxi ou para ser um motorista de caminhão ou de ônibus. É importante que essas pessoas tenham acesso, mas simplesmente acabar com as autoescolas, com as aulas, acho perigoso, né? Porque fica um mundo sem regra, cada um dirige como bem entende, e quem é que vai treinar as pessoas? Eu vou pegar ali o filho do vizinho, botar ele no carro, ensinar, e aí ele faz uma baliza bem feitinha, põe primeira e sai andando e está tudo resolvido? Uhum. Não é assim. Então tem que combinar as duas questões. As questões do interesse da sociedade em ter a sua carteira, o direito de ter a sua carteira, com a segurança de toda a sociedade.